Alô, turma boa do canal Ave Mais, um grande abraço, muito bom dia para você ligado aqui no Acorda Vascaíno, oferecimento da 1xBet. A 1xBet que é parceira aqui do canal Ave Mais. Você pode ganhar dinheiro com a 1xBet. Você pode apostar, no primeiro comentário tem um link, faz seu cadastro, fazendo o seu cadastro, você já pode fazer a sua aposta. E na primeira aposta, você usa a palavra Ave Mais. E aí você vai dobrar a sua aposta. Qualquer dinheiro que você colocar, qualquer valor, colocou Ave Mais, ele dobra. E aí na primeira aposta apenas, você escolhe os jogos, faz o que você quiser com o seu dinheiro, para você poder apostar. Aí você vê, se diverte, porque é para se divertir, é para você ter uma recreação e ganhar dinheiro, obviamente, o que é muito legal. É a 1xBet, parceira de toda a plataforma. Atenção vascaínos, muito obrigado a todos da 1xBet que acreditam no nosso trabalho. Aposte, ganhe, tenha dinheiro com a 1xBet. O Vasco joga na próxima quinta-feira contra o Londrina, que ontem não conseguiu vencer a Ponte Preta. Criou-se um clima enorme, criou-se uma expectativa enorme, muita gente torcendo contra, muita gente azarando. Como o Vasco é odiado, né? Como o Vasco é um clube que incomoda. Como o Vasco é um clube que vai incomodar. Eu fico vendo as manifestações, eu fico vendo as tintas, eu fico vendo as palavras, eu fico ouvindo as pessoas. E a cada dia digo para vocês que eu tenho um prazer enorme, enorme em fazer isso aqui. Porque a gente luta contra um sistema. E é um prazer lutar contra um sistema. É um prazer você carregar uma cruz que impõe a você uma vontade que às vezes você precisa se submeter, às vezes você precisa estar preparado, engolir um sapo, para lá na frente cuspir uma cobra, um lagarto em cima de alguém. É difícil para quem tem tamanha aversão das pessoas poder sobreviver. Mas essa é a história do Vasco. Essa é a história do nosso clube. Do clube que você, que torce pelo Vasco, deve sentir muito orgulho. Não é porque a Ponte Preta ganhou do Londrina, não. É pela circunstância. Porque dói você ver como o clube que a gente tanto ama, que a gente é tão apaixonado, ser uma entidade, uma instituição tão odiada por outros. Eu ontem fiz uma capa pro Avenews que me dá uma marca no coração. Somos nós contra todos. Todos. Absolutamente todos que não gostam do Vasco. Mas nós haveremos de vencer. O Vasco é gigantesco. O Vasco é colossal. E ficando ou não na segunda divisão, o Vasco sempre será diferente de todos os que torcem contra. Todos os que querem que a gente fique na lama. Nós estamos já há muito tempo. Por culpa única nossa. Como eu disse ontem, um Ave Mais aqui, nesse mesmo espaço, o nosso problema nós podemos discutir. As nossas ranzinzices, as nossas chatices, a gente discute na nossa comunidade. Você que está de fora, fica na sua. Não se mete, porque aqui o bagulho é diferente. O Vasco vai voltar à Série A, eu creio. É justo, mas não é justo só com o time, não. Longe de ser justo só para com o time. Porque esses jogadores que estão no Vasco hoje têm todos os defeitos como atletas. Senão, eles estariam jogando no Real Madrid, no Barcelona. Mas todos eles honram a camisa. Claro que todos gostariam de estar jogando em grandes clubes europeus. Mas se bote no lugar desses atletas e pense, que oportunidade que eu tenho de estar aqui. Imagina para o Edmar, que aos 36 anos de idade sai do Bragantino. E o Vasco duro, sem dinheiro, junta a fome com a vontade de comer. Precisa de um lateral esquerdo,
faz um convite a um jogador que já jogou no São Paulo, jogou final de Sul-Americana pelo Bragantino. Por que não convidá-lo? E ele vem. Imagine para o Edmar pensar assim, caramba, eu estou no Vasco, eu vou vestir a camisa 6, que foi do Felipe. Imagina para o goleiro Thiago Rodrigues, que ontem foi covardemente atacado por preconceituosos, por homofóbicos, e o que é mais duro, por muitos vascaínos. Gente que abraça uma causa de um passado que, graças a Jesus, acabou. Graças a Deus, esse passado não existe. Esse passado de chamar quem defende essas causas de lacrador. Talvez seja melhor ser lacrador do que mau caráter. Porque quem não aceita isso é mau caráter. Quem discute a cor de uma pessoa, o sexo de uma pessoa, e simplesmente abomina isso, não é uma pessoa de caráter. E o que fizeram com o Thiago Rodrigues para justificar um momento difícil dele é covardia, é mau caratismo. Eu ouvi os áudios de um sujeito, de um ser que fala de um jeito grotesco, de um jeito sujo. Que Deus possa te abençoar, amigo. Mas abençoe muito mais ao Thiago Rodrigues. Porque dele, caro amigo, que diz ser vascaíno, depende a sua alegria, seu burro, seu otário. Que esses jogadores se transformem. Como disse bem ontem o Vaguinho no final da nossa live, do nosso Avenews, estaremos com 11 Robertos Dinamites em campo. Já disse isso aqui. Eu os critico como atletas. O CNPJ, o CPF é de cada um. Cada um faz o que quiser da sua vida, desde que não desrespeite o trabalho dentro de campo. Que história é essa? Onde que nós estamos? Vocês pensam que vocês são o quê para julgar uma pessoa? E que esses jogadores continuem fazendo o trabalho deles. Volto a dizer, não são os melhores. Se fossem, não estariam no Vasco, no falido Vasco. Mas aceitaram o desafio, estão aqui sendo homens. Porque nós estamos indo para a 32ª rodada e esse time está desde a 6ª rodada no G4. Coisa que ano passado a gente não esteve nem um minuto. A gente passou vergonha com jogadores renomados, grandes. Mas preste atenção numa reflexão. Não parece ser estranho para vocês que sempre os culpados são aqueles que estão ali? O jogador não serve, esse jogador não presta. O Yuri é o Pitbull, mas agora não presta. O Thiago era o Batman, agora não presta. Será que o problema são eles? Ou o problema é o Vasco? Será que o problema não somos nós? Nós, comunidade vascaína? Que abominamos as coisas com muita facilidade? Que misturamos as tintas, porque criticar um jogador porque erra um cruzamento, porque não sabe fazer uma cobertura, um goleiro porque toma um frango, faz parte. E o jogador de futebol profissional que não souber absorver isso, troque de profissão. Faz parte. Você é vidro. Você é vidraça. Porém, misturar isso e usar de artifícios vis, digamos, sujos, é muito errado. E que isso se transforme em combustível para que esse time possa vencer. Porque o pior dos inimigos é o que está dentro da nossa casa. Porque aos outros, o silêncio, o respeito. Porque vocês estão com medo de que o Vasco volte. E o Vasco vai voltar e vai voltar forte. Talvez ano que vem não consiga ganhar de alguns, ganhar títulos, mas vai voltar forte. Já vai dar recados ao mercado de como está sendo feito. Você não ouve mais políticos falarem no Vasco, ouve? Você não ouve mais falarem de salários atrasados no Vasco, ouve? O Cruzeiro campeão tornou-se SAF. Engraçado, porque o Bahia está virando SAF. O Atlético Mineiro está discutindo SAF. O Fluminense senta com o BTG Pactual. Mas a SAF não serve para o Vasco. Porque o inimigo interno não o quer.
O inimigo interno fica triste quando o Ribamar faz o segundo gol ontem. Calma. Vai ter uma hora que vocês não vão ter onde falar. Porque vocês ficam esperando, né? Como urubus, a carniça para atacar. Isso me revolta muito, porque é o interno, é o inimigo interno que quer ver a derrota, que quer ver a debacle, que quer ver a tragédia, que quer acusar o goleiro do Vasco porque ele é gay, porque fulano é negro, porque fulano... Sejam homens. Sejam corretos do que vocês fazem. Sejam Vasco. Pelo menos tenham respeito pela instituição. Saibam que isso que vocês fazem é ruim para o time que vocês dizem torcer. Eu acho que o Vasco tem uma tarefa dura até o final do campeonato. Tem muita coisa para acontecer. Mas a prova ontem, com a vitória da Ponte Preta, é de que esses times que estão atrás do Vasco pesa na hora de decidir. A camisa é pesada, é complicado, é uma responsabilidade muito grande. Não há nenhum Bayern de Munique que vai fazer 7 vitórias seguidas. Não há nenhum Inter de Milão que vai fazer 7 vitórias seguidas. Não. Estamos falando de Série B do Campeonato Brasileiro. Série B do Campeonato Brasileiro. O Sampaio Corrêa, que está em 7º ou 8º, conseguiu ontem, após 31 rodadas, sua primeira vitória fora de casa. O que prova que a Série B é horrorosa. E o Vasco está incluído entre eles. Nosso time é fraco também. Mas não é pior do que outros. E para você que torce pelos outros, se você não é Vasco, atura. Porque vocês vão ver o Vasco ano que vem na Série A. E prepara. Porque se tudo que está se estudando, se pensando for concretizado, porque o futebol também é feito do imponderável, pode ser que o jogador que seja contratado, que venha super bem recomendado, não jogue. Demos 2 exemplos ontem, Carlito Palácios e Alex Teixeira, principalmente o Alex Teixeira. Se esperava muito do Alex Teixeira, não é? Quem em sã consciência diria, não, Alex Teixeira não precisa contratar não. 32 anos, cria do Vasco, conhece o clube, não contrata, mas não deu certo. O próprio Palácio, jovem, 21 anos, jogador de seleção chilena, veio meio assim, mas no Inter não jogou, mas a gente podia esperar que era esse fracasso todo. Todas essas situações são do futebol. Mas a perspectiva é de que o ano de 2023 seja muito melhor para a tristeza de muitos. Para a dor de cabeça de muitos. Que eu pergunto, quando vão aceitar que não dá mais, que mudou, que vai ser assim agora? Pula o muro pro outro lado, vem torcer pro Vasco. Para de torcer contra. Porque vocês atrapalham. Sim, vocês atrapalham. Os políticos já se afastaram, né? Os políticos, teoricamente, já se afastaram. Os problemas internos, teoricamente, também, né? Agora, você que torce contra, você que é um torcedor frustrado, você que é um cara triste, por quê? Por quê, cara? Se o futebol não é uma ciência exata, que independente do gestor que você queira, do presidente que você queira, do jogador que você queira, não é assim. Tem que dar liga, tem que acontecer. Se fosse assim, lembra de Romário, Sávio e Edmundo lá no rival? Se estreparam. Lembra dos Galácticos do Real Madrid? Não ganharam tudo. E aí? E por isso é ruim? O Atlético Mineiro ano passado ganhou tudo. Esse ano não ganhou nada e trouxe o Cuca, que é identificado campeão da Libertadores e está numa draga. Quem é o errado da história? Não é o errado, só ganha um. Volto a dizer, o campeonato da Série B está em aberto, ainda tem muita coisa para rolar, mas eu reitero a minha posição. O Vasco vencendo os seus 4 jogos fora de casa, ou melhor, em casa, classifica-se. E tem obrigação, por vergonha dos atletas, aí já é por eles, de somar ponto fora de casa nos 3 jogos que tem. O Vasco não pode deixar de somar ponto contra o Operário, Sport e Ituano.
tem que somar pontos. Vai pegar o Ituano, que é a segunda melhor campanha do retorno, é um adversário chato, que eu espero que em Itu já esteja tudo resolvido. E o Sport, que é um time chato, deve jogar na Arena Pernambuco, mas o Vasco precisa jogar bola. E o Operário em Ponta Grossa desesperado. Mas ganharam os 4 jogos em casa. E a gente precisa ter um pouco mais de cabeça fria, de achar que tudo é uma tragédia, de que tudo tá ruim, tudo não vai dar certo, tudo é horroroso. Vai ser duro. A gente já tinha uma ideia no primeiro turno, quando o Vasco teve uma sequência de muitos jogos clássicos em casa, Bahia, Cruzeiro, Grêmio. O retorno ia ser duro, como está sendo. E o Vasco não tem um time poderoso. Absolutamente não tem. Pra gente ter a certeza de que não, a gente vai subir com o pé nas costas. Não vai. Mas mesmo assim, com toda essa ruindade, desde a 6ª rodada a gente está no G4. Ano passado a gente tinha Castan, a gente tinha Germancano, a gente tinha Marquinhos Gabriel, jogador de Corinthians, Santos, o Zeca, campeão olímpico. A gente contratou o Vanderlei, goleiro do Santos, do Grêmio. Olha a draga que nós estivemos. A gente conseguiu perder para o Londrina em São Januário no dia em que Lucão e Ricardo Graça chegavam da Olimpíada. E os dois erraram e nós tomamos gol. Esse ano tem momentos que oscila, eu fico preocupado porque às vezes o pão cai para cima, mas tem dia que cai para baixo. Mas assim é esse campeonato em que esse nosso elenco não é o melhor. E não é o melhor da Série B, não. Não é o melhor que a gente está acostumado. Mas a gente tem que aplaudir esses caras, botar esses caras no colo, parar de ficar fomentando discórdia com o goleiro, parar de ficar ameaçando o lateral, parar de dizer que o zagueiro não pode sair, dizer que tem que treinar 5 vezes por dia, de que, porra, é treino demais, é folga é muita folga e pouco treino. Vocês estão de que lado, cara? Vocês estão de que lado? Qual é o lado de vocês? Qual é o lado de vocês? É o lado da vitória, da classificação, de ficar feliz com o acesso? Não é por ganhar, não. O acesso é obrigação, mas ficar satisfeito que tem uma perspectiva ano que vem? Aí ano que vem, mesmo fazendo um time, fica lá 12º, 13º, tá tudo horroroso? Não! Porque são 22 anos de horrorosos comandando. Ninguém vai resolver em 6 meses, 1 ano. Não sejam utópicos. Viram a proposta que foi feita ao Bahia? 1 bilhão por 90%? Mas alguns vão dizer, não, mas o Bahia é muito menor do que o Vasco. Não é. O Bahia é um grande clube brasileiro. E cada um com seus problemas. O Bahia sabe onde aperta o calo. O Vasco não. O Vasco tem uma dívida equacionada e 700 milhões. E vai gerar dinheiro em cima de dinheiro. Renovou praticamente com o Ryan, que vai dar muita grana, Andrei, Marlon Gomes, e gira o mundo para a gente ganhar dinheiro, para o Vasco ter dinheiro. E traz e repõe, contrata e é assim. Aí o rival, que é o maior exemplo, tá aí o Fluminense, que é um exemplo. Toda hora vende alguém, toda hora liquida alguém. O Flamengo foi campeão lá com o Pablo Mari e vendeu pro Arsenal. Campeoníssimo, mandou o zagueiro. Daí, cara. O Léo Duarte, que tá jogando, saiu, voltou, saiu, tá aí, era vaiado, aí voltou, agora é titular, tá jogando pra caramba. E aí, como é que faz? O Manuel foi mandado embora do Corinthians. Tá jogando bem no Fluminense. Assim é o futebol, cara. Mas só você já estar ali, competindo, jogando. Só que para isso a gente precisa passar por esse calvário, por essa aprovação. E nessa hora, somos nós contra todos. Quem tiver afim, vem. Vambora. Vamos abraçar esses caras. Vamos lotar São Januário, vamos empurrar esse time, vamos golear o Londrina. Ganhar, mas se puder goleia, para dar um recado logo. E vamos ser forte para ir a Ponta Grossa e ganhar do Operário. Parar com essa palhaçada. Esses jogadores estão e vão ser cobrados por isso, porque por isso eles podem ser cobrados. O Vasco mudando as datas, dando mais descanso, legal, mexendo nos bastidores. Deve ter visita à comissão de arbitragem semana que vem. O Wilton Pereira Sampaio anulou aquele gol do Vasco lá contra o Brusque, estranhamente. Errou naquele lance, mas tudo bem, vamos lá. Fazer uma pressãozinha, botar um prêmiozinho, pagar os caras, final do campeonato, ó, tem um prêmio de tanto pra vocês, vambora, cara. Mexer, todo mundo faz, por que o Vasco não pode fazer?
Todo mundo seca a gente na Série B, por que a gente não pode secar Londrina e Ponte Preta? E vamos que vamos. Mas agora é com a gente. Vem, Londrina. Vem. Não é o Tubarão que vai pegar? Vocês precisam respeitar mais um clube de 124 anos. Precisam respeitar mais o Vasco. Está classificado? Não. Não está. E vai ter que suar litros para conseguir a classificação. Mas depende da gente. E se a gente não se unir, se a gente começar com essa picuinhazinha, com essa vaidade tola, com esse torcer contra irritante, aí que não vai dar certo. Mas vocês não vão vencer, não. Vocês não vão vencer. Não vão. Tá na hora do Vasco se unir. Tá na hora do Vasco subir. Tá na hora do torcedor do Vasco ter alegria. Hoje o meu recado é para você, torcedor do Vasco. E principalmente para o jovem, que abraça as causas do Vasco. Não tem razão nenhuma de ser Vasco. Zero. Porque o Vasco nunca te deu nada, torcedor mais jovem. Tá na hora dele dar esse retorno, esse cashback para você. Você é a nossa esperança. É o grito que a gente tem que ter na arquibancada. E que a Força Jovem volte, que os jovens da Força Jovem, cabeça boa, sem confusão, sem problema, respeitem as regras, mas eles são muito importantes na arquibancada. Como é a GDA, como é a IRA, como todos os torcedores do Vasco são. Aqueles que perdem seus domingos, seus sábados, aqueles que perdem a sua semana, que abdicam de muita coisa, que saem do trabalho, que botam dinheiro do bolso para fazer festa, para ajudar, para viajar, para apoiar. Está na hora do cashback para vocês. Vocês precisam ter essa alegria. E isso eu vou cobrar. Nós aqui vamos cobrar isso. Mas sem ignorância, sem estupidez e sem torcer contra. Dá um sorriso. Fique feliz. Felicidade. Ser Vasco é bom pra burro. Grande abraço. Bom dia para todos vocês. Fiquem com Deus. Amanhã eu volto aqui no Acorda Vascaíno. Domingão vai ter Acorda Vascaíno. Fiquem bem. Um ótimo sábado. Tchau, turma.